Para esse vídeo, a gente vai dar uma olhada nas formas geométricas básicas, tá? Esse arquivo está disponível lá no Drive, em material de apoio. Então, uma das coisas que a gente primeiro precisa fazer ao editar um arquivo seria ajustar o documento à tela. Então, eu posso vir aqui em Command 0 ou Ctrl 0 e ele ajusta a prancheta à tela. Então, as formas geométricas básicas é a base para toda e qualquer ilustração vetorial. Aqui na barra de ferramentas, a gente pode observar que algumas dessas ferramentas têm uma seta no canto. Significa dizer que ela divide espaço com outras ferramentas. Então, se eu clicar aqui em retângulo e segurar, vai aparecer uma lista de outras ferramentas que dividem esse mesmo espaço. Eu vou começar com a ferramenta retângulo. Quando eu posiciono o cursor aqui na tela, eu passo a observar umas linhas, chamadas de linhas imaginárias ou, como é que ele chama mesmo? Smart Guides, né? Que são guias inteligentes. Então, ele aparece, na verdade, para a gente criar um objeto já alinhado com algum outro, como esse retângulo ao lado. Então, eu vou adotar essas formas pontilhadas para eu estar criando o meu novo objeto. Então, eu clico, seguro e arrasto. Observe que no centro desse quadrado existe uma linha na diagonal. Significa dizer que trata-se de um quadrado perfeito, como ele está aí. Agora, se eu ajustar só na altura, ele deixa de ser um quadrado perfeito e passa a ser um retângulo. Então, à medida que eu saio redimensionando aqui, se essa linha na diagonal aparecer, significa dizer que eu tenho um quadrado perfeito. O Illustrator ele trata esse objeto como um objeto dinâmico, ou seja, eu não preciso mudar para a ferramenta seleção para continuar editando esse objeto. Ainda com a ferramenta retângulo ativada, eu posso vir aqui nesses pontos de transformação e redimensionar. Ainda, nesses pontos aqui, que ele vai chamar de widgets, eu posso clicar, segurar e arrastar para deixar os cantos mais arredondados ou menos arredondados. E eu posso controlar quão arredondado eu quero uma das quinas. Beleza? Para a ferramenta triângulo, não existe uma ferramenta triângulo, mas existe a polígono, ou estrela, como preferirem. Então eu posso clicar, segurar e arrastar e criar um polígono. Seja qual for a ferramenta, se é um polígono, um elipse ou um quadrado, eu posso segurar em conjunto, enquanto eu crio o meu objeto, eu posso manter pressionado o botão Shift, que fica logo abaixo de Caps Lock no teclado, e ele vai alinhar meu objeto. Quando eu solto, eu criei esse meu objeto, e aqui ao lado, junto com os pontos de transformação, eu tenho esse quadro em que ele vai me permitir aumentar o número de lados ou reduzir o número de lados. E eu posso reduzir a ponto de ter agora um triângulo. Então, da mesma forma, eu posso clicar aqui nesses pontos de transformação para ajustar só a altura, ou esses na lateral para ajustar só a largura. E por fim, eu tenho a elipse. Né? Note que se eu clicar, segurar e arrastar, né, eu posso criar uma elipse. Mas se eu mantiver o Shift pressionado, aparecem essas diagonais, indicando que é um círculo perfeito. E se eu mantiver o Shift pressionado, não importa quanto eu redimensionar, que ele vai continuar sendo um círculo perfeito. E uma vez que eu tiver ali, é o suficiente para eu criar meu objeto. Eu posso aproximar com o Command+, para enxergar melhor o que eu estou fazendo, e posicionar até eu achar o ponto. Para o triângulo, da mesma forma. Eu clico, seguro e arrasto,
Uma outra forma de criar um triângulo a partir, ou determinar o número de lados pelo polígono, seria enquanto eu estou criando meu objeto, eu posso ir no teclado e com os direcionais do teclado. Para cima, eu aumento o número de lados, e para baixo, se eu clicar para baixo, à medida que eu clico, eu reduzo o número de lados, ok? E aí eu posso segurar o Shift para criar um triângulo certinho, alinhado, e depois eu posiciono lá no lugar. E ajusto a altura e vou ajustando também a largura. Então, a partir dessas formas geométricas, eu posso estar construindo uma ilustração como essa aqui. E para caso vocês tenham o Illustrator já instalado na máquina de vocês, vocês podem passar a experimentar a criação dessas formas, né, para criar a ilustração do robô. Aqui, por exemplo, eu posso estar trabalhando com duas elipses, uma maior e uma menor, sendo que a menor eu posso estar preenchendo ela de vermelho. E a aula de preenchimento eu vou estar explicando depois. Para eu salvar esse documento aqui, uma cópia dele, seria melhor, no lugar de eu salvar, para evitar sobrescrever o original, seria eu salvar como, onde eu posso criar uma cópia. Eu faço isso. Eu posso chamar aqui de prática. E ok, salvar. Aparece essa janela e por enquanto basta eu dar ok.